Pessoal, vamos começar a fazer o nosso primeiro exercício, né? Com posições relativas, ponto à circunferência. E esse exercício eu vou falar de alguns bizus. Pode parecer um exercício muito simples, mas é um exercício muito comum em prova militar. Então peço que você tenha bastante atenção, porque eu vou falar de outras coisas aqui que você vai precisar para resolver essas questões rápido. Porque o que pega de vez em quando é o cara conseguir observar alguns detalhes e conseguir fazer a conta mais rápido. Então vamos lá, olha só. Qual é a posição do ponto P, 3, 2 em relação à circunferência com essa equação aqui? Tá, bacana. Primeira coisa que você tem que olhar essa situação é conseguir distinguir qual é o centro dessa circunferência e qual é o raio dessa circunferência. Bacana? Por quê? Porque, olha só, primeiro, vamos colocar o centro aqui? Olhando para essa circunferência, a gente sabe que o centro, coordenada 1, 1. É só trocar o sinal. E o raio, é só elevar isso aqui, colocar uma raiz nisso, a gente sabe que o raio vale 2. Que bacana. Isso aí é primordial. Olhou uma equação reduzida, dá para a gente tirar o centro, a circunferência e o raio. Como a gente vai determinar a posição desse ponto? A gente sabe que ele tem 3 posições: interior, exterior e pertencente à circunferência. Bacana. Quando o ponto vai ser exterior? Quando a distância do centro a esse ponto aqui, eu vou tirar a distância, quando a distância aqui for maior que o raio, esse ponto está fora dessa circunferência. Quando eu tirar essa distância e essa distância for menor do que o raio, esse ponto está dentro da circunferência. E quando eu tirar essa distância, ela for igual ao raio, é que esse ponto ele pertence à circunferência. Então, essas são as 3 condições que eu tenho. Então, ou seja, depois que você identifica o centro e o raio, calcula uma distânciazinha entre pontos, você resolveu o problema, é só observar o valor que vai dar com relação ao raio. Bacana até aí, né? Só que eu quero te propor aqui uma outra possibilidade, exatamente. E aí, é o seguinte, toda vez que você pegar uma situação como essa, pessoal, onde você tem que determinar o ponto, você tem pouco tempo na sua prova, então tem um bizuzinho aqui que a gente faz para que resolva isso rápido. Eu pego a mesma equação, então vou colocar aqui, ó, bizu. Tá? Bizu. Que é o seguinte, você vai pegar a equação, no caso aqui, ó, x menos 1, né, ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, e vai passar o 4 para o outro lado, ele vai menos 4. E vamos trabalhar agora com isso aqui, ó. A gente vai pegar a coordenada do ponto, tá vendo aqui que tem x e y? Eu vou pegar a coordenada do ponto, a gente sabe que isso aqui mede x, isso aqui mede y, e vou substituir na equação. Quando eu substituo isso na equação, eu vou ter 3 menos 1 ao quadrado, ou seja, eu peguei a coordenada x e substituí, mais 2 menos 1 ao quadrado, menos 4. Bacana, né? 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 4. A gente sabe que isso aqui, ó, esse 4 com esse 4 corta, o resultado vai dar 1, né, pessoal? E aí vem algumas observações com relação a isso. Vamos lá. Agora, aqui que vem um detalhe. Observações. Para quando você usar essa técnica. Tá? Pô, Viana, deu 1. Então, como é que eu vou descobrir agora para onde esse ponto tá? É bem simples, pessoal. Quando o resultado dessa conta ele for maior do que 0, esse ponto ele está externo na circunferência. Quando esse ponto for igual a 0, esse ponto pertence à circunferência. E quando esse ponto for menor do que 0, ele
é interno à circunferência, ou interior. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que você aplicar essa técnica, você vai ter que observar o valor que dá. Como aqui deu 1, a gente sabe que 1 é o quê? Maior do que 0. Logo de cara, eu já posso dizer que esse ponto está externo à circunferência. Sem fazer conta. Qual é a ideia de a gente usar isso aqui? É que você não vai fazer conta, pô. Simples assim. Você não vai fazer conta. É menos conta, menos chance de errar a questão na prova. Se esse valor aqui desse igual a 0, eu já sabia que esse ponto ele pertence à circunferência. Se esse ponto aqui ele fosse menor do que 0, eu já sei que esse ponto está dentro da circunferência. Ah, Viana, tem outra técnica que eu posso usar para resolver esse tipo de questão? Tem. Basta você pegar aqui, ó, o centro, calcular a distância até o ponto P. Quando você calcular a distância, o valor que vai dar, você compara com relação ao raio. Como eu falei, se a distância daqui até aqui deu maior do que o raio, então o ponto está fora. Se a distância daqui até aqui deu igual ao raio, o ponto pertence. Se a distância daqui até aqui deu menor do que o raio, o ponto é interior. Então, para você não calcular nem distância entre pontos, usa o bizuzinho, pega a coordenada do ponto, joga na equação que você vai ter um valor. Esse valor você consegue observar e, diante dessas conclusões aqui, você sabe se ele é interior ou exterior ou pertence. Continua comigo, temos mais questões.